Passo sim. Eutília, Então, a gente vai interrompendo ou quando você achar que é um momento para a gente começar as primeiras discussões, você mesmo chama a gente. vocês podem ir interrompendo tranquilamente. Acho que fica mais bacana, né? Para a gente discutir o assunto. Ok. Então, pessoal, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês de novo. A gente continuando o nosso curso. E essa parte mais interessante é a discussão de casos práticos, né? Esse caso é um caso que chegou para mim agora recentemente e eu estou fazendo o relato porque a gente está fazendo uma revisão para publicar, tá certo? Mas chegou em clínica privada. Então, assim, para vocês verem que o dia a dia não é tão feijão com arroz, tá certo? Pode passar o próximo, Maria. Maria, eu acho que tem um problema aqui com essa, porque É por, eu dou é por causa aula, do, é por causa do delay, né, que Eu tem. tô Ângela, eu dou passando. aula na universidade e os meninos passam na mesma hora. Tá, Oh, meu tá. Deus! Para mim tá aparecendo a primeira consulta, 29/6. Aqui não. Aqui ainda não chegou. Vai para trás e volta, Maria. Vai um para trásinho. Aqui está parado. Nada? Paradíssimo, nada. Paradíssimo. Um minutinho só, então. Sai e volta, Maria. Nada? Não. Menina, as fotos estão caprichadas. Deixa eu... Vou reiniciar. Tá aparecendo? Tá. É o primeiro slide. Foi? O primeiro slide, Maria. Tem alguma coisa que a gente não está acertando aí nesse passo, viu? Agora está aparecendo. Estão me ouvindo, né? Estamos, Agora Eutília. tá. Maria, Tá? esse é o Aparecendo? primeiro, Estou ouvindo. Eutília. Esse é o primeiro. O primeiro, na verdade, era só a data da consulta, que foi 29 de junho agora. É uma paciente do sexo feminino, 74 anos, do lar. E ela veio daqui de João Pessoa mesmo. A queixa principal dela, gente, era placas avermelhadas em membros inferiores, tá? E ela vinha relatando que tinha saúde após 10 dias da vacina da plataforma AstraZeneca para a Covid. Ela iniciou com febre, artralgia e placas avermelhadas em membros inferiores. Ainda ela queixava de queimação, paresia, uma fraqueza e uma parestesia de membros inferiores. Tinha ido a uma outra pessoa que não era reumato, mas que fez 40 miligramas por dia de prednisona por 5 dias e mandou ela parar. Tá? Pode passar a próxima. Maria.
passei. Não tá passando? Não, tá não. Era melhor você ter deixado naquela apresentação anterior, que aí só clicar em cima. Pronto, você conseguiu agora. Vê o que você fez para você ficar fazendo sempre, para não dar tanta espera, tá certo? É porque quando demora Olha muito, só, termina travando, mas vamos. é. Então, veja só, é uma paciente que, além das queixas de placas avermelhadas e das dormências e das artralgias, ela tinha uma queixa de labirintite, boca seca e olho, uma pele seca e o olho seco, tinha essa queimação e essa parestesia em membro inferior, tinha essas áreas avermelhadas puntiformes, vermelhas, e quando chegou para mim, outras mais escuras, de permeio em membros inferiores. E no exame físico apresentava artrite de punhos e tornozelo bilateral, certo? Pode passar, Maria. Eu não sei porque realmente tá travando. Tô passando É, e mas não era para travar, não, viu? Isso aí é não sei. tranquilo no Zoom. Deve ter alguma coisa no seu computador, né? Pode passar, é outro. Maria, faz assim, tenta voltar o slide anterior, aí clica de novo para passar de novo, para ver se ele caminha. Pronto, deixa assim, Maria. Deixa assim e vai clicando em cima. Vai só. Tá pronto, e ótimo, perfeito. Aí clica no próximo. Isso. Tá Agora bom. no próximo e agora no próximo. Pronto. Então, aí a foto das pernas da paciente, tá certo, gente? Você vê que, além dela ter o relato das placas vermelhas puntiformes, ela tinha áreas de necrose também. Ela abriu áreas de necrose de membro inferior, tá certo? Além disso, no exame físico que chamava a atenção, era uma artrite de tornozelos e punhos, numa paciente que previamente não tinha queixa reumatológica. Clique em cima do próximo, Maria. Então, os antecedentes dela era só um diabetes e a hipertensão arterial, tinha um pólipo intestinal e um câncer de mama superado. Não tinha nenhum relato de doenças autoimunes ou de artrites ou outros antecedentes reumatológicos, tá certo? Não nega tabagismo e etilismo. Pode clicar em cima do próximo. Isso. Usava continuamente losartana, indapamida, anlodipino, glicazida, glimepirida, AS, clonazepam, cilostazol e vitaminas, e não relata nenhuma entrada de nova medicação nesse período. Pode clicar no próximo, Mari. Bom, trazia já de exames, tá certo, gente? Um FAN negativo, uma sorologia para hepatite C negativa, anticorpos anti-RO e anti-LA negativos, ureia e creatinina normais, e o Doppler venoso e arterial sem alterações. Fator reumatoide de 108 e plaquetas de 39 mil, tá? Pode passar o próximo. Eu tinha aquelas queixas de boca seca, não sei o que lá. Foi depois da vacina ou foi ela já tinha antes? Fiquei Não, na dúvida. ela falou que era queixa nova, a boca Ah, seca, o olho seco, a artrite e as manchas. então aquela relação todinha de sintomas foram todos novos, né? Exatamente, sintomas novos. Ok. Pode passar o próximo, Maria. E aí, o que eu fiz? Eu solicitei novamente esses exames, pedi uma avaliação oftalmológica para o olho, pedi uma avaliação neurológica para a labirintite e pedi uma angiorressonância de encéfalo.
Como ela estava sem prednisona, eu coloquei a prednisona para ela. Como ela tinha aquelas áreas já necróticas, mas já com crosta, eu coloquei a prednisona 5 miligramas e dividi em 3 vezes. Pedi a pesquisa de crioglobulinas, complementei com um complemento, esses autoanticorpos FAM, ANCA, fator reumatoide, CCP, HLA-B27, e pedi para ela retornar com esses exames. Tá, gente? Então, na minha cabeça, realmente ela tinha uma vasculite de membro inferior, uma vasculite aguda, recente, com um quadro associado de febre e artrite. Então, o meu pensamento clínico foi em cima de fazer o diagnóstico diferencial entre essas patologias. Agora, se vocês lembrarem, aquela foto que eu mostrei é muito característica de crioglobulinemia, né? Aqueles pontinhos, né? Aquelas lesões vasculíticas pontiformes com áreas de necrose associadas. Eu não sei o que é que Ângela e Sâmia têm de experiência ou do que elas viram da foto, o que é que elas acham, como é que elas pensariam se elas estivessem no meu lugar. Não sei se elas querem falar agora ou quer deixar para mim. A gente podia começar pelos meninos, né? O que é que eles acham, né? A gente podia começar pelos meninos. Isso. Vamos lá, gente. Qual a opinião deles aí? Né? Vamos começar. Isso. Porque a função da gente é trazer as coisas para tentar estimular o raciocínio deles, né? Isso. Ô, Otília, você chegou a pedir sorologia para dengue e chikungunya também? Não. Não. Quem é que está perguntando? É Karina. Oi, Karina, tudo bem? Não, Karina, não pedi. Inclusive, a gente está tendo um surto enorme. Eu não sei se aí está assim. Aqui está uma coisa bárbara. Está uma coisa séria. Demais, né? E aí a gente já viu alguns casos de vasculite com chikungunya também, né? É por isso que eu estou perguntando. Ok. Não, tá, eu não pedi. Boa pergunta. Não pedi. Boa pergunta. Mas, gente, o que é que vocês acham mais? Vamos lá, meninos. Cadê Clarice? Cadê Carol? Cadê Marco? Cadê Juan? Cadu? Cadê vocês? Amália? Nada? Aquele aspecto, gente, da foto que eu mostrei, vocês acham que podia induzir mais algum outro pensamento? Você quer voltar um pouquinho para a foto, Maria? Só clicar em cima. Isso. Aí, ó. Ela tem umas fotos, umas lesões antigas, né, Eutília? Ângela, na verdade, essas lesões pontiformes, ela relata que o aparecimento foi recente. Recente, tá. Sim, ela aí disse que não tinha nada, que a única coisa que ela tinha era diabetes, e ela fazia questão de frisar isso, ela era saudável. Foi pensado em biopsiar a lesão também? Não, foi muito rápido. Eu não pensei em biopsiar porque o diagnóstico veio em seguida. Teoricamente, se eu tivesse um serviço universitário ou num serviço de academia, né? Eu poderia biopsiar, sim. Mas eu não pensei em biopsiar porque eu queria resolver o problema dela, né? Maria, vamos falar para os exames que a Eutília pediu para a gente ver. Espera aí, só um minutinho, Ângela. Pessoal, uma coisa é quando a gente está lá no ambulatório do HC de vocês, no HU aqui, que a gente conversa, a gente locubra, vai e volta. O paciente que te procura no ambiente privado, ele quer resolver o problema dele, né? Então, às vezes, a gente muda o comportamento mesmo, mas realmente eu acho que a biópsia era interessante, sim. Pode passar, Maria, para frente. Aqui, nos exames? Não, vamos mais na frente. Esse aí. Por que HLA-B27? E a outra coisa, porque ela tinha alterações de tireoide, ela tinha hipotireoidismo, alguma coisa, tireoidite, anti-TPO. E por que a ressonância? Então, na verdade, a ressonância eu pedi porque realmente ela queixava de uma queixa nova, que era uma labirintite importante, ela não conseguia se manter de pé, e eu fiquei receosa que ela não conseguisse uma avaliação neurológica a tempo. Como eu vi que ela estava abrindo uma vasculite, eu fiz
por receio mesmo, de uma angiorressonância para excluir uma vasculite. O HLA-B27, Ângela, eu fiquei muito traumatizada recentemente com um caso nosso, de uma poliartrite severa, com emagrecimento, um quadro típico de artrite reumatoide, e, na verdade, era o início de uma espondilite. Era uma pessoa idosa. Então, nessa época, eu estava meio mexida com esse caso, que a gente terminou toda a sorologia negativa e era HLA-B27 positivo, com sacroileite, e aí eu pedi o HLA-B27. O FAM, o ANCA e o CCP para investigar a artrite, né? O complemento para a gente ver a questão da Consumo, né? Isso, para ver se tinha Vasculite. consumo complemento, se era uma hipocomplementêmica, ela tinha muita dormência de membro inferior, um membro inferior um pouco mais fraco. Então, por isso que eu pedi isso aí. A resposta dela com 40 miligramas durante 5 dias foi boa? Ângela, quando ela chegou para mim, ela só tinha aqueles pontos. Quando a pessoa mandou ela usar os 40 e mandou ela tirar. Quando tirou, ela abriu as úlceras. Tá, ok. A fotozinha da gente está em cima. Eu coloquei retorno em quantos dias? 30, foi? Na foto, Aí onde está? Aí onde está? Na 28 seringuinha. dias. 28. 28 dias. Então, pode ir para o próximo. Pode clicar em cima. Aí o retorno foi de agora, 27 de julho, tá? Há um mês atrás. Pode clicar em cima, Maria. Eu não estou conseguindo ler aqui porque a foto da gente está em cima. Como é que eu faço aqui? É só mover na Clica lá em perequinha. cima. Clica lá em cima. Sim. Aí tem umas coisinhas que é uma barrinha, 2 barrinhas. Aí clica na uma barrinha só, aí desaparece. Ah, pronto, ok. Então, como ela fez 40, Ângela lembrou agora, ela chegou bem. Eu peguei, coloquei, como ela estava bem, e eu não quis tirar de uma vez o corticoide, eu fiz uma dose de 15. Só que ela abriu mais úlceras em membro inferior. Chegou, então, nesse retorno do exame oftalmológico, e BUT sem alterações, tá certo? Com eletroneuromiografia, que revelou polineuropatia periférica sensitiva, lembrar que ela era diabética também, e uma angiorressonância, para minha surpresa, vasculite de artéria basilar, gente. Tá? Então, ela tinha realmente esse distúrbio, ela não conseguia ficar, ela ficava tonta o tempo inteiro. E, na verdade, eu fiz, como a Ângela perguntou, por excesso de zelo, porque eu tive medo que ela não encontrasse uma consulta, que aqui é muito difícil neurologista, tá? Bom, essa angiorressonância mostrou essa vasculite de artéria basilar, que eu vou deixar aqui no cantinho para discutir com vocês. O próximo, por favor. Em cima, Maria, clique. Isso. FAN negativo, ANCA negativo, ROILA negativo, HLA-B27 negativo, complementos normais, fator reumatoide 128 e pesquisa de crioglobulinas positiva. Um anti-TPO de 283, glicose de 180, hemoglobina glicada de 14%, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Então, na verdade, ela teve a pesquisa de crio positivo, com fator reumatoide positivo e sem biópsia, como a Karina perguntou, de membro inferior, mas, para minha surpresa, gente, uma vasculite neurológica, certo? Então, eu fiquei com o diagnóstico de crioglobulinemia, mas essa vasculite neurológica não consegui encaixar. E aí eu fui para a literatura e fui pesquisar vasculite pós-vacinal. Gente, vasculite leucocitoclástica está cheio de relato, inclusive pós-Covid, tá certo? Pós-influenza, pós-Covid, até vasculite relacionada à ANCA com insuficiência renal tem na literatura, mas não tem vasculite crioglobulinêmica. Não existe relato. Eu botei de todo jeito, fiz pesquisa, pedi até para a Ana Carla me ajudar, que está trabalhando com o pessoal da Cochrane, e a gente não achou. O que eu fiquei em dúvida, que eu trouxe para discutir também com vocês e com os colegas que estão aqui,
associação dessa angiorressonância com essa vasculite de artéria basilar. Esse caso eu ainda não discuti com o neuro, porque foi muito recente, tá certo? Mas, de qualquer forma, eu fiz pulso de corticoide para ela, coloquei ela com altas doses de corticoide, tipo 40 miligramas, ela realmente fechou aquelas lesões, mas a gente precisa discutir esse quadro neurológico, porque não é comum você ver associada à vasculite crioglobulinêmica uma vasculite do sistema nervoso central. Não sei o que vocês acham. Eutília, qual é a idade dela? 74 anos. 74 anos, diabética hipertensa, diabetes descontrolado. Eu acho que você precisa discutir a ressonância com o pessoal, né? Com certeza. Não há possibilidade. Quem falou? Não, tem que discutir com o neuro para a gente ver a imagem, né? Para ver a imagem, né? Para ver se condiz com o quadro, né? Porque ela tem tudo para ter aterosclerose também. Você está entendendo? A idade tem os fatores de risco todos, né? Então, assim, eu acho que precisa, com a neuro, ver a lesão da imagem mesmo, se é realmente uma vasculite de artéria basilar, né? Exatamente. Precisa, Eu pensei, eu precisa. estou para discutir esse caso com a neuro, é que não deu tempo ainda. Ela ainda ia fazer uma consulta com o neurologista. Mas eu fiquei receosa, por isso que eu fiz o corticoide em dose alta e realmente ela melhorou um pouco daquele desequilíbrio. Mas você tem toda a razão, ela tem tudo, inclusive ela tem um diabetes descompensado de longa data, veja que a hemoglobina glicada dela é 14%. É descompensadíssima. E realmente aí ela teria a neuropatia de membro inferior, ela teria o quadro, ela pode ter um quadro de desautonomia, ela pode ter várias outras coisas só secundário ao diabetes. Mas realmente as úlceras vasculíticas e a artrite, eu fiquei por conta da crioglobulinemia, que vai ser o primeiro relato pós-vacinação, porque é muito temporal, gente. Foi 10 dias depois da dose. Tá. Não tem, meninos residentes que fizeram clínica agora recente, vocês não vão falar nada? Tem uma moça perguntando, Carolina, já que tem vasculite central, Carol, você quer falar? Oi. Oi, foi eu que Carol. falei. Vai, Carol, conversa com a gente aí, vamos. Não, eu fiquei pensando aqui, né? Se ela tem tudo. Eu também não acredito que seja comum, nem nunca vi uma crio fazer vasculite central. Mas se ela tem esse relato de uma vasculite basilar, inclusive muito sintomática, né? Não teria uma indicação de fazer um poupador de corticoide, outra imunossupressão, não? Já que tem acometimento grave do sistema nervoso central? Ela está com um quadro recente, tá certo, Carol? Que ainda está sendo discutido. Na verdade, eu ainda não conversei com o neuro, eu fiz só a medida de urgência, né? Mas, obviamente, que a gente vai pensar em imunossuprimir ela. E, como a Ângela colocou Isâmia, eu também fiquei em dúvida. Eu nunca vi crio com acometimento do sistema nervoso central, ainda mais numa pessoa com 74 anos, né? Então, eu preciso discutir essa imagem, primeiramente, para poder eu chegar a fazer alguma coisa. Obviamente, o estado dela de saúde, ele me deixa à vontade, porque ela não está tão grave. Você vê que realmente ela tem um acometimento, ela não tem acometimento renal, pulmonar, de nenhum outro órgão, a não ser pele e articulação. Essa vasculite, realmente, como ela é muito sintomática, bate, né? Inclusive na artéria basilar, bate os sintomas. Mas como a Angela falou, pode ser uma placa. Eu preciso discutir com o vascular e com o neuro para ver esse aspecto. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e por isso que eu trouxe, que aqui tem muita gente jovem que trabalha diretamente na linha de frente com o Covid. Eu queria saber de vocês se vocês já viram alguns casos semelhantes em pós-Covid ou em pós-vacina, lá no HC, lá no trabalho de vocês. Eu já vi um paciente com quadro de oligoartrite. Né? Tem associação depois de pesquisa, né? Assim, uma pesquisa bem importante de causas infecciosas, né?
autoimunes, não encontrei nada, e assim, respondeu e remitiu super bem, sem necessidade de um tratamento a longo prazo com o uso de corticoide. É difícil estabelecer nesse caso, né? Mas pela temporalidade, né? Pelo quadro temporal mesmo, a gente acabou conduzindo como uma reação pós-vacina mesmo, uma oligoartrite. Na realidade, a gente teve 3 casos aqui de oligoartrite. Com Covid ou com vacina? Não, pós-vacina, no caso. Pós-vacina. Gente, Que vacina, Suzy? AstraZeneca. é, A- eu não sei se vocês Imunologia. tiveram herpes zoster pós-vacinal. Eu tive os 3 aqui já. Pós-vacina também. Inclusive, uma delas não tinha nenhuma comorbidade. Ela não tinha diabetes, não tinha nada, e ela fez um herpes zoster. Então, assim, essa vacina, quando você vai para a literatura procurar vasculite e vacina, isso está bem estabelecido. Vasculite leucocitoclástica, como eu disse a vocês, até ANCA relacionado com as outras vacinas. Agora, para nós, a vacina da Covid é uma novidade, né? A gente não sabe tanto. Eu fiquei muito surpresa com o CRIO positivo. E fator reumatoide alto, enfim, né? Porque realmente fecha para um quadro de CRIO. Agora, esse quadro do sistema nervoso central, esse quadro tem que ser debatido, porque realmente não bate aí, né? Doutora Eutília, nada para Oi. pensar como uma síndrome paraneoplásica, não tinha, por conta da idade, né? Nada. Não, ela não tinha nada, ela tinha uma neoplasia de mama superada, inclusive faz o acompanhamento todo ano. Essa história já fazia uns 15 anos e não tinha perda de peso importante, nada. Era só a febre, a artrite, o exame físico também normal. Fez tomografia de tórax e abdômen absolutamente normal, entendeu? Então, Sim, assim, não tinha uma coisa para me pensar numa paranel, né? tá. Você diz mais por causa da artrite, né, Suzy? É Suzy que está falando? Sim, Suziana, é. Tá. Porque a artrite dá muito, né? É uma manifestação paraneoplásica comum. Principalmente quando é oligoartrite, em pessoas mais idosas, você tem toda a Isso. razão. Mas ela não tinha, assim, estigma para doença neoplásica, sabe? Anticorpo antifosfolípide não foi dosado, não, né? Não, não foi dosado. Anticorpo antifosfolípide, você diz pensando no quê? Nas úlceras de membro inferior É, ou no quadro neurológico? nos dois. Não, eu não dosei, não. Eu achei o aspecto muito característico, né? Eu acho que fecha mesmo por aí. Ô, Maria, clica só nessa conclusão para ver o que foi que eu escrevi. Tá, eu coloquei crioglobulinemia com vasculite de membro inferior e cerebral, né? Então, assim, realmente é um caso a discutir. A Ângela levantou uma hipótese que eu não tinha pensado de ser uma lesão arterial por placa, mas eu achei que o cara foi tão corajoso em dizer que era uma vasculite que eu preciso discutir com ele que aspecto foi esse, né, que ele avaliou. Clica aí nesse último, acho que é o último, Maria. Então, eu fiz a pulsoterapia, né, como eu falei para vocês, por 5 dias, mantive uma prednisona de 40, pedi uma avaliação urgente da endocrinologia e pedi para ela voltar de novo em 8 dias. Então, vamos lá. Já está chegando agora, 2 de agosto. Clica aí no retorno. Ferida cicatrizada, eu pedi para ela lavar, então, só tinha crosta para ela lavar com soro e óleo, baixei para a prednisona para 20, pedi novos exames laboratoriais e pedi observação neurológica de fraqueza dos membros inferiores, das úlceras e do diabetes. Então, eu pedi para ela fazer uma avaliação neurológica e eu pedi para ela fazer uma avaliação urgente no endocrinologista, né? Que antes de eu pulsar, eu até pedi, e ele disse, não, eu vou fazer por aqui a insulina, eu vou aumentar as medicações e você pode pulsar. E agora a avaliação neurológica que eu não tive o retorno ainda, não tive, é isso que eu comentei com vocês, tá, gente? Então, na verdade, eu trouxe esse quadro
embora não seja uma coisa tão habitual, mas a gente vai ver muita coisa agora com essa onda de vacinação e mesmo com pós-infecciosa, né, por Covid. Eu cheguei a ver até artrite reumatoide com CCP positivo em pessoa altamente rígida antes do Covid, e pessoa que não tinha nada, que era meu paciente de tempos, que ia por causa de uma osteoartrose, de uma osteoartrite, enfim. Então, a gente vai ver muita coisa, né? Porque essa doença ela mexe muito com o sistema imunológico. E eu trouxe por uma curiosidade, porque realmente me pegou de surpresa esse diagnóstico de crioglobulinemia, tá? Eutília, Oi. eu vou só fazer um comentário, não é diretamente com o caso, é com Covid. A gente faz parte de um estudo REPLIC do Ministério da Saúde e a gente já colocou 400 pacientes de chikungunya e nos pacientes a gente faz a sorologia para chikungunya, zika, dengue e faz para Covid. Sexta-feira passada, a gente pegou o primeiro paciente com quadro clássico de chikungunya, com chikungunya IgM positivo e Covid positivo. IgM. Com chikungunya IgM positivo e Covid com PCR positivo. Né? As duas juntas, ao mesmo tempo. Eita! Ela é uma profissional da área de saúde, ela é uma enfermeira. Porque era uma coisa que em 400 pacientes a gente não tinha visto ainda, as duas juntas. Você está entendendo? A gente vê muito sequencial, né? Tem um, depois tem outro. Mas... Tem um, tem outro, né? A gente vê com a infecção de dengue com chikungunya, dengue, chikungunya e zika, mas Covid e chikungunya juntas. Eu acho que vale a pena pedir a sorologia. Eu vou pedir a sorologia para chikungunya também. Acho que foi muito bem colocado isso aqui. Muito bem colocado mesmo. Porque eu vou discutir esse caso porque a gente está... porque a gente está com um surto muito grande, né? A gente está com um surto muito grande, né? Muito. Aqui está horrível. Ok, gente? Querem tirar mais alguma dúvida? Karina, Carol, Sâmia, Suzy? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Em outubro, quando a gente fizer as próximas revisões... Ela atualiza o quadro neurológico, né? A gente atualiza o quadro neurológico, a avaliação para a gente. Para a gente pode até ver, citar né? para a gente. Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Desapareceu aqui para mim. Tá bom. Okay. Com certeza, eu vou trazer a atualização para vocês. Provavelmente ela já deve estar próxima de vir, e aí eu vou conversar, ter um relatório desse neurologista e conversar pessoalmente, e aí eu trago para vocês, tá, gente? Maria, eu posso compartilhar? Pode sim, doutora Ângela. Já está. Pessoal, então, obrigada, viu? Boa noite, um beijão para vocês, e eu vou estar aqui discutindo também. Vou só minimizar aqui minha câmera para a Ângela entrar. Muito obrigada, doutora Eutília. Beijo, Maria. Ok. Deixa eu pegar um negócio aqui. Tá, vamos lá. Deixa eu tirar uma telazinha que está aqui. Veja se eu boto lá para cima. Já botei. Ok, gente, então vamos lá, né? Então, agora vai ser o meu caso clínico. Lembrar que isso aqui é uma organização do Instituto Autoimune, que tem como objetivo... o treinamento, né, objetiva a qualificação científica das pessoas, então a gente tem como objetivo treinar vocês e nos treinar também, né, que de qualquer maneira a gente também aprende uma opção de coisa e é patrocinado pela Janssen, né? Então vamos lá. Paciente de 68 anos, médica aposentada, branca, procedente do Recife, pernambucana. Ela trata-se, aliás, ela é esposa do meu paciente que tem gota, mas ela nunca veio para consulta comigo, ela acompanhava o marido. Em 2019, ela começou o acompanhamento comigo, com osteoartrite de joelho, trapézio metacarpiana, que é a nossa risartrose, com nódulos de Eberden, fazia tendinite da pata de ganso, fazia entesopatia de quadríceps, tem esporão de calcâneo, umas protusões discais, uma listese com Modic e uma síndrome seca. Ela não tinha síndrome de Joga, ela se referia a secura de boca e olho, tá?
Como antecedentes e comorbidades, ela tinha uma história que teve psoríase aos 17 anos. Desde que ela está comigo, nunca vi uma lesão de psoríase e nunca foi comprovado. Teve herpes zoster aos 39 anos, tem doença de refluxo, dislipidemia, já teve dengue 2 vezes, não teve Covid, foi vacinada com as 2 doses do Coronavac em março desse ano. Uma paciente sem limitações diárias, dorme bem, faz caminhada, faz pilates 3 vezes por semana, de boa com a vida, faz uma suplementação de vitamina D de 7.000 2 vezes por semana, usa ômega e liaça por conta das securas que ela tem, pantoprazol de uso irregular por conta da DRGE, usa a atorvastatina e a diacereína, que eu adoro usar a diacereína em paciente com osteoartrite. E muito bem, obrigada. E faz consultas regulares a cada 6 meses. Em dezembro do ano passado, a artrite dela ficou descompensada. Ela ficou com muita sintomatologia de mão e fez periartrite de ombro. Aí, nessa época, eu associei a hidroxicloroquina, ela é pequenininha, magrinha, fiz os cálculos para 5 miligramas, fiz só 5 dias, então eu deixei diacereína mais hidroxicloroquina desde dezembro de 2020. Nesse momento, eu fiz prednisona 10 miligramas, aí 10 miligramas, aí fui alternando para 5 e em 15 dias tirei o corticoide, ela estava ótima, super bem. Bom, e aí quando foi no dia 26 de junho, ela manda um WhatsApp para mim. Doutora Ângela, eu fui dormir bem, acordei assim, eu vou mostrar as fotos. Não consigo andar, estou com os meus pés inchados, muito dolorosos, manchas vermelhas, dor nas mãos e joelhos. Não tive febre, nem queixas respiratórias. Obviamente, eu perguntei, né? Por isso que ela respondeu. Estou acordando com muita dificuldade para me levantar e caminhar. Fui na emergência com 3 dias de sintomas e aí eles fizeram esses exames, que eu quero que vocês olhem, que eu vou fazer pergunta para vocês. Uma PCR de 2,4, VSH de 42, um dedímero de 2.667, ela tinha 3 dias de sintomas. Ferritina, bem, fibrinogênio, transaminases, ureia, creatinina e hemograma sem maiores alterações, porque ela me mandou esses exames. Prescreveram para ela xarelto, 10 miligramas, dipirona de 6 em 6 horas por 7 dias. Quando ela mandou esse zap para mim, ela disse, isso já tem 5 dias, não melhorei, e estou só piorando. Ela me mandou essas fotos. Tá? Ok? Todo mundo olhou os exames, todo mundo viu tudo, que eu vou começar a fazer as perguntas. Ok, gente? Então tá. E aí eu queria que vocês dessem pitacos. O que é que vocês acharam dos exames que foi feito na emergência? O que é que vocês acharam da prescrição e quais as hipóteses diagnósticas de vocês? Mais uma vez eu pergunto, a sorologia para chikungunya foi feita? 3 dias. Ela tinha 3 dias de sintoma, aí a emergência não fez sorologia nenhuma. 3 dias. Tá. Tá? Conduziram, Eu quero que vocês... em Covid, né? Eu quero que vocês interpretem os exames, se vocês teriam feito isso, porque com 3 dias não dá para pedir nada, né? De sorologia. Não dá. Você vai... A chance de estar tudo negativo é grande. O que é que vocês acham? Vocês teriam feito esses exames? Vocês teriam feito essas medicações? O que é que vocês acham? Não, o caso não é nada grave nem sofisticado, é um caso bem simples. É só para a gente começar a trabalhar o raciocínio, é para a gente começar a ter um cuidado nas prescrições. Você está entendendo? Do ponto de vista de fazer dosagem de dedímero e tratar xarelto, se for baseado apenas nisso, realmente... Foi demais, né? É Cadu que está falando? Quem é que está falando? É Cadu? Foi difícil, né, Cadu? Foi forçação de barra. Né? Para dizer o mínimo. Forçação de barra, né? Ou seja, a pessoa não sabia o que a paciente tinha, né? Chutou, preocupada com Covid, porque você chega na emergência, o que eles fazem é ferritina, fibrinogênio e dedímero, não é isso que eles fazem?
Exato. Deixa eu voltar aos exames. Deixa eu tentar voltar aqui. Comentário. Deixa eu tentar voltar aqui, porque, olha, deixa eu suspender aqui, senão não vejo. Veja, eles fizeram uma PCR que estava quantas vezes o normal? Umas 10 vezes, não era? Não mais, né? Quantas vezes aqui o normal? 10 vezes seria 1, 20 vezes, 24 vezes o normal. A PCR extremamente elevada, um VSH elevado, né? Um dedímero disparado, né? E os pés clássico de chikungunya. Né? A gente está numa epidemia de chikungunya. Quem já viu o paciente de chikungunya, esses são os pés clássicos do paciente com chikungunya, né? E a história é extremamente clássica. Fui dormir bem e acordei assim, né? Chikungunya. Vocês concordam, né? Então, vamos lá, ok? Então, aí isso era dia 26, eu acho que era um sábado, e aí eu disse para ela, eu preciso lhe ver, eu preciso conversar com você com calma. Na segunda-feira, ela chega no meu consultório, aí eu fui tentar esmiuçar um pouquinho mais a história dela. Ela iniciou o quadro com dores e inchação nos pés, de maneira súbita, tinha artralgia de mãos, de joelhos. Diz ela que teve vômito, náusea e calafrio, mas que mediu temperatura e não teve temperatura elevada, e tinha umas manchas que não eram só nas pernas, era no corpo também. A história dela, eu esmiaçando, né? Sei lá como é que a gente diz. No outro dia, aí as dores ficaram mais generalizadas, ela tinha dormência nas mãos e coceira no corpo. Tinha polaramine em casa, começou a tomar polaramine. Eu examinei a paciente, a ausculta extremamente normal, pressão normal, saturação de ambiente normal, tinha rache nas pernas, tinha dor nos punhos e interfalangianas, tinha um discreto edema de mãos, tornozelo e pé direito com edema doloroso, o esquerdo também, mas com menos, ela agora estava no 10º dia de evolução. Aí agora a perguntinha para vocês. Que exames vocês solicitariam e o que é que vocês fariam nesse momento? Depois eu digo o que é que eu faria, o que é que eu fiz, tá? Então, vamos lá, quem se habilita? Vamos, Suzy, vamos da Karine. Aí é sorologia, né? Tá. Que sorologias você pediria? Para chikungunya. Aí, ela tem um quadro de poliartrite, né? Então, a gente pensa, mesmo que não tenha um histórico, né, de febre, né, porque ela não teve febre, mas aí entraria também, eu solicitaria também sorologias para hepatites e fator reumatoide, né, os exames para doença autoimune. Ok. Karina quer dizer mais alguma coisa? Marco, Cadu? Vamos, Carol. O que é que fazer vocês um PCR de Covid. PCR de Covid. Sâmia, quer comentar? Coceira generalizada, eu sempre penso em dengue. Por mais que o quadro possa bem parecer chikungunya, mas sempre uma sorologia que a gente deve pedir, né, também. Própria Zika, né? A Zika, muito bem, Cadu. Que hoje em dia a gente sabe que existem até os kits que fazem as 3 coisas ao mesmo tempo, né? E as co-infecções são extremamente comuns, né? Muito. Então, assim, qualquer paciente com sintoma de arbovirose não dá para fazer uma só, tem que pedir as 3. Então, ultimamente, como a gente está tendo muito surto de chikungunya, eu tenho pego Zika, chikungunya com dengue e muitos pacientes, entendeu? Eu também. O que mais? O que vocês fariam de esquema terapêutico para ela? Ela está no 10º dia. Mas eu vou contar o que eu fiz, para ver se vocês gostaram ou não. Cadê? Eutília foi embora? Eutília foi embora? Não sei. Então, deixa para lá. Eu daria corticoide. Muito bem, foi o que eu fiz. Vamos lá. Então, vamos lá, né? O que é que eu fiz?
Bom, eu pedi sorologia para dengue, chikungunya e zika. De qualquer maneira, já que eles tinham feito aquele dedímero, estava muito alto, depois eu vou fazer um comentário, eu digo, eu vou repetir esse negócio, foi feito numa emergência, para ver se realmente ele tem esse dedímero elevado, né? E aí eu pedi PCR de Covid, de qualquer maneira, né? Eu pedi PCR de Covid, porque meio que nessa pandemia e com ainda a Covid rolando por aí em pacientes até assintomáticos de Covid, eu pedi. Sam, eu pensei no dengue também por conta do prurido. Repeti as provas inflamatórias, papapá. E olha o que eu fiz. Eu fiz Prednisone para ela, 20 miligramas, 10 de manhã e 10 à noite. Uhum. Fiz dipirona. Troquei o polaramine pelo ixizine, porque eu gosto muito. E como ela tinha dormência, eu fiz uma pregabalina para ela. Ela já estava tomando cloroquina desde dezembro, lembram? Desde dezembro. E aí, disse assim, eu disse, sabe uma coisa? Eu não vou tirar esse xarelto dela agora, não. Eu não vou tirar esse xarelto. Ela vai me fazer esses exames bem rapidinho e eu tiro depois, tá? Mas eu não teria começado o anticoagulante oral. Eu não teria começado, tá? Eu deixei o anticoagulante oral porque eu não sei se por conta dessa história da Covid, os pacientes começaram a fazer dedímeros. E, gente, pasme, todos os pacientes que eu vi ultimamente com chikungunya têm dedímeros elevadíssimos. Depois a gente vai conversar sobre isso. Por que será? Por que será? Porque eu fui para a literatura e a gente não... Daqui a pouco eu falo. Então, veja só, eu digo, não, ela está tomando só 10 miligramas de xarelto, não é 20, nem é 15, já está há alguns dias, vou deixar um pouquinho mais. E suspendi a diacereína porque ela já estava tomando muita a cloroquina, né? Para as artroses dela, era muita coisa, aí eu suspendi. Vamos embora. Aí ela me volta, já na outra consulta de novo, já era no 15º dia, sem prurido, melhor das dormência, ainda com uma rigidezinha, dor em joelho. Ela tinha artrose de joelho, lembram? Dor em mãos, um edema discreto de tornozelos, o exame físico dela estava bem, o PGA dela, que tinha sido 10 e 10, o PGA e o EVA dela, já tinha melhorado, ausculta cardiopulmonar, ok, né? Cadê aqui, Deus? E aí ela trouxe os exames, todas as sorologias negativas, exceto a chikungunya IgM positiva. Era a única coisa que ela tinha. Eu confesso que eu nem pensei em pedir as hepatites da vida. Porque, para mim, estava tão na cara que ela tinha chikungunya, que aí eu digo, e eu sou muito econômica em exame, sabe, gente? Eu sou tão econômica, eu não peço um reumatograma nem a pau. Eu sou super econômica, né? Hemoglobina boa, né? Aqui tudo direitinho, transaminases, graças a Deus. O VSH já tinha baixado para 35, a PCR já tinha baixado para 1,2, o dedímero dela já tinha baixado para 1.541, fibrinogênio e ferritina. Aí, nesse momento, o que ela tem? Para mim, chikungunya, fase subaguda. Fase subaguda. Né? Isso. Não tem outro diagnóstico. Chikungunya, né? E aí, a conduta. Aí, agora, eu suspendi o xarelto, o ixizine, mantive a pregabalina, deixei a hidroxicloroquina e o prednisone. Certo? É uma coisa bem simples, que aí eu trouxe para a gente fazer uma revisãozinha. Aí ela me volta com 30 dias, estava melhor das dormências, ainda tinha uma rigidez, o EVA dela já tinha baixado para 5, a PGA para 4, aí eu reduzo a pregabalina de 100 para 50, começo o desmame de 20 para 15, para 10, para 5 e 2,5 a cada 5 dias e mantenho a cloroquina. Peço os novos exames e como ela ainda tinha edema de tornozelo e joelho, aí eu peço uma ultrassonografia dela, ok? Aí a ultrassonografia dela vem com sinovite bilateral, Power Doppler grau 2, isso foi nos tornozelos, edema subcutâneo, sinovite de joelho, Power Doppler grau 1. E ela tinha dito para mim que quando chegou em 10 miligramas,
quando ela veio para mim, ela não conseguiu baixar os 10 miligramas. Aí eu pensei, bom, ela já está com cloroquina esse tempão todo, né? Ela ainda ela não está nem na fase crônica, porque a cronicidade é depois dos 3 meses. Aí eu me antecipei e comecei o metotrexato para essa paciente. E aí, vocês teriam feito isso ou vocês continuariam? Concordo. Porque, ó, é uma paciente, não é, Karine? É uma paciente de 66 anos, é uma paciente que, se eu ficar dando muito corticoide para ela, eu vou complicar a vida dela. Posso trabalhar o metotrexato com mais segurança, né? Tenho a cloroquina e o metotrexato e vou poder trabalhar melhor a retirada do corticoide, né? Então eu disse sinovite, né? E a sinovite, bilateral, cloroquina ela já estava tomando e embora. A gente sabe que a gente começa primeiro com a cloroquina na fase crônica, aí eu digo, não, vou ser um pouquinho atrevida e vou para aí, né? Isso era no dia 30. Aí, com 2 meses, ela já chega sem dormência, rigidez menor do que 1 hora, maravilhosa, com aquele edemazinho de tornozelos, exame físico ok, ausculta ok, e olha os exames dela. VSH de 10, PCR de 0,4, fibrinogênio lá embaixo, ferritina lá embaixo, dedímero ainda estava alto, né, porque o normal é até 500, e o restante tudo ótimo. E ela super bem. Ok? E aí eu mantenho a pregabalina, mantenho a hidroxicloroquina, mantenho o metotrexato e aí começo o meu esquema de regressão do corticoide. Porque eu digo, bom, eu agora não é possível que eu não possa retirar esse corticoide, né? Que eu não possa retirar esse corticoide. E aí eu trouxe uns 6 slides ou 7 para a gente revisar os conceitos importantes da chikungunya, já que a gente está no surto. Podemos fazer isso? Ótimo. Então, vamos lá. O que é que a gente primeiro precisa saber? A gente precisa saber qual é o comportamento como é que a carga viral é e como é que as curvas de resposta imunológica. Então, a gente sabe que o período de incubação varia de até 6 dias, quando começam os sintomas, e a gente sabe que nos primeiros dias o que a gente precisa fazer, se a gente quiser dar o diagnóstico, é isolamento do vírus, né? Seja por alguma técnica, seja pela PCR em tempo real. E é a partir do 4º dia que a gente começa a produzir a IgM. Então, não adianta você fazer. Então, nessa novo surto de chikungunya, eu já peguei pacientes que foi para emergência, fizeram a sorologia para chikungunya com 5 dias e foi negativo. Eu disse, é chikungunya. Repeti no 10º dia e veio positivo. Ok? Então, para a gente, se o paciente fez a sorologia para chikungunya com 5, 6, 7 dias, gente, não custa nada repetir se vocês tiverem certeza que o quadro se enquadra, ok? Aí eu trouxe isso para a gente ver. A outra coisa que eu trouxe para a gente ver foi só para a gente revisar as fases clínicas, né? A fase aguda, que vai até 14 dias, né? 80% a 90% dos pacientes se resolvem na fase aguda, aí passa para a fase subaguda, que vai de 15 dias a 3 meses, aí até 50% dos pacientes entram na fase subaguda, e aí depois, além dos 3 meses, eles vão para a fase crônica. Essa fase, entram na fase crônica 30% a 50% dos pacientes. E ela se apresenta de 2 maneiras. Os sintomas músculo-esqueléticos, que é num percentual que varia até 95%, e artrite pós-chikungunya, que é no máximo em torno de 5%. E aí eu trouxe para vocês dados da coorte que a gente fez em 2017, mostrando os sintomas, né? Prurido, 70% ela tinha, rache, 75% ela tinha, artrite, 84%, rigidez matinal, 86%, febre ela disse que não teve, artralgia, quase todos os pacientes, né? E parestesia também, numa percentagem bem importante. 63%. Então, ou seja, ela tinha todos os sintomas que a gente encontrou da nossa coorte nos pacientes com chikungunya. Aí, o que é que a gente precisa aprender? O que a gente chama de fatores de risco. Então, quais são os pacientes que têm mais fatores de risco para ter chikungunya?
os que se contaminam. Sexo feminino, ela é. Idade maior que 60 anos, ela é. Sintomas agudos e proeminentes, ela teve. Doença articular prévia, artrose, ela também tinha, ela também tem. E na comorbidade, a diabetes é que mais se relaciona. E também quem tem carga viral e GG elevada está relacionada a fator de risco, ok? Bom, e quais são os fatores de cronicidade? A fase aguda, ela ocorre em 5 a 10 dias, a maioria se recupera, a gente já viu que 12% persiste com dor e rigidez por meses e anos, chegando a 95% daqueles pacientes que cronificam mesmo, e a cronificação, de uma maneira geral, também vai de 30% a 50%. Desses 30% a 50%, a menos da metade é que faz, menos de 5% é que faz artrite, né? Então, quais são os fatores de risco de cronicidade, né? Então, que estão associados à artralgia persistente e artrite crônica. É a idade maior do que 40 anos, e aí são os títulos persistentes de IgM. Então, aqueles pacientes que cronificam, que faz artrite pós-chikungunya, eu tenho um paciente em consultório que tem 3 anos que ele tem IgM positiva. É como se, quando eu estudei patogênese, é como se o vírus ele se ficasse dentro de bolhas apoptóticas, escondendo e liberando estímulos, fazendo com que você tivesse essa IgM persistentemente, como se o organismo tivesse achando que ele estava infectado o tempo todo. Ok? E aqui só para mostrar os 2 fluxos, né? O que dá a artrite mesmo. E quando ele tem artrite, ele pode fazer um quadro clássico de artrite reumatoide e ou espondilite, ou fazer um quadro indiferenciado. E quando ele vai para os sintomas musculoesqueléticos, que aí ele fica com dor na coluna, muita rigidez, dificuldade para abrir as mãos, como é que vocês podem ser isso mais localizado, pode ser de uma maneira um pouco mais difusa. E a outra coisa que eu trouxe importante é que existe a interface entre a chikungunya e a artrite reumatoide. Quando a gente vai para a patogênese da chikungunya, a gente vê que as citocinas, as mesmas citocinas que participam da artrite reumatoide, participam da chikungunya, inclusive com ativação de RANK, ligante, favorecendo, inclusive, o aparecimento de erosões por ativação da osteoclastogênese. Aí essa coisa do dedímero ficou invocada na minha cabeça. Meus residentes, depois faz um levantamento, porque o que eu fiz grosseiramente eu não encontrei. Mas eu encontrei uma tese de mestrado que foi feita por uma aluna de Sergipe, em que ela detecta níveis elevados de dedímero em pacientes infectados com Zika e chikungunya, mas ela não encontra o tromboembolismo. Então, de repente, é uma coisa que eu comecei a aprender agora por conta da Covid, né? Por conta da Covid. Então, por conta da Covid, que as pessoas têm pedido dedímero, esse dedímero já chegava para mim, eu nunca anticoagulei nenhum paciente meu, mas eu acompanhei o dedímero e ele vai caindo à medida que o paciente se recupera. Então, assim, eu achei uma coisa interessante e trouxe aí para vocês. E a outra coisa que eu trouxe para vocês foi o que é que a gente usa de uma maneira geral, né? Então, na fase aguda, existe uma controvérsia muito grande. A gente que fez as recomendações da Sociedade Brasileira, a gente discutiu muito com infecto, com clínicos gerais, com geriatra, teve todas as especialidades, e aí eles dizem que não pode fazer corticoide na fase aguda, não é para fazer corticoide, que não sabe exatamente o que pode acontecer com o paciente, só que a experiência, eles mandam evitar o corticoide e evitar o anti-inflamatório. Que tem que fazer é analgésico só, repouso, medidas gerais. A fase aguda significa até 14 dias. Gente, na prática não dá, porque se você não fizer, o vizinho vai prescrever, o farmacêutico vai prescrever, quiçá corticoide intramuscular, que é o que acontece, que eles chegam, tomam na farmácia, e os outros médicos vão fazer. Então, eu acho que
O consenso da gente, lá do HC, a gente tem ambulatório de chikungunya. A gente tem quase 400 pacientes no ambulatório de chikungunya e 400 agora no ambulatório do Replique, né, que é o ambulatório da pesquisa. E a gente usa corticoide. Eu não uso doses altas de corticoide, mas um corticoidezinho em torno de 7,5, 10 na fase aguda, eu uso e nunca tive problema. Na fase subaguda, analgésico a gente deve manter. Aí é quando anti-inflamatório ou corticoide é o que existe de indicação. Infiltrações a gente deve fazer e deve fazer drogas para dor neuropática. Na fase crônica, aí entra tudo que você puder imaginar, desde o antimalárico, passando pelo metotrexato como primeira linha, depois a sulfasalazina como segunda linha e depois os biológicos que devem ser prescritos exclusivamente pelo reumatologista. A gente tem no ambulatório de chikungunya paciente que toma anti-TNF e que não preenche os critérios clássicos de artrite reumatoide e ele está como artrite pós-chikungunya. Lembrando que a fisioterapia ela é importante em todas as fases e a modalidade da fisioterapia vai depender do comprometimento de um ou do outro paciente. E esse é um fluxo que nós temos, né? É um fluxo que nós temos. O lado de cá, os sintomas músculos esqueléticos, onde a gente chama a atenção da terapia física, né? E do, como é que se diz, por conta da dor neuropática, as drogas antidepressivas, os analgésicos, e os pacientes que têm artrite. Né? A minha paciente começou com corticoide, ela já tomava cloroquina, eu associei o metotrexato precocemente, e aí espero que ela fique bem, né? Espero que ela fique bem, porque ela tinha vários fatores de risco para desenvolver um quadro pior. E aí são algumas fotos nossas lá do HC, ao pé da paciente. Esse não é a paciente não, viu? Essa é outra paciente. Mas o pé é igualzinho, né? O pé é igual da paciente. Então, assim, são alguns dos nossos pacientes do serviço da gente. E aí, se alguém quiser dar uma lida numa revisãozinha que está... Apesar de ter sido feita, e eu acho que foi em 2017, se eu não me engano, foi em 2017, ela está super atualizada, porque tudo que está aí é o que a gente faz até hoje, só não está o dedímero. Ok, gente? E aí? Doutora Ângela, quanto tempo vocês têm... Esses pacientes, desde 2017 essa coorte? 2016? A coorte era multicêntrica, Suziane. Sim. Ela deixou de ser multicêntrica, mas as pessoas continuaram com seus ambulatórios. Então, no da gente, a gente tem esse ambulatório desde 2016, a gente faz esse ambulatório. Então, a gente tem paciente que está com a gente desde 2016. E agora, com o novo surto, pacientes entraram no ambulatório e pacientes entraram na coorte do Ministério. Porque a coorte do Ministério, Suziane, é para a gente estudar a história natural da chikungunya, natural entre aspas, porque a gente está medicando os pacientes também. Mas do ponto de vista imunológico, a gente está trabalhando com microRNAs, com polimorfismo, a gente está trabalhando com quimiocinas, com citocinas, a gente está trabalhando com um mundo de coisa. Inclusive, na triagem, a gente usa as 3 para avaliar co-infecções e faz a PCR para COVID também. Se o paciente já está na fase crônica, ele não pode entrar nessa coorte, porque essa coorte do Ministério ela é voltada para os pacientes de fase aguda. Tanto é que a gente está fazendo o que a gente chama busca ativa. O paciente chegou lá com chikungunya ou alguém soube e a rua está com chikungunya, a gente tem a equipe que vai lá na casa do paciente e a gente faz a busca ativa pegando o paciente em casa. Entendeu, Suziane? Para poder entender do ponto de vista imunológico, eu já falei com o pessoal, gente, vamos estudar fatores de coagulação, vamos estudar aí o dedímero, vamos ver também, porque era uma coisa que já devia existir. Só que eu acho que a gente não pedia, porque os pacientes não faziam clinicamente fenômenos trombóticos, né? E passou batido. E aí eu queria, assim, saber se você tem visto isso, o dedímero na chikungunya, e até vocês mesmos também, Karina, Suziane, os residentes. Então, eu peguei alguns pacientes com TVP, né, com chikungunya,
E Os casos mais graves, né? Que fazem quadro de lúpus, vasculite. Faz aqueles linfedemas, aquelas coisas. fungite. Eu digo assim, mas sem isso. Ou seja, o dedímero elevado, mas sem o paciente sem clínica de fenômeno Tem clínica, né? É estranho. Tem clínica, é estranho, né? Porque, assim, quando a gente pegou casos graves de paciente que fez necrose, fez um mundo de coisa, mas eles tinham a clínica do fenômeno tromboembólico e tinha o tromboembolismo. O que eu digo é assim, gente, eu não estou mentindo, todos os pacientes, quase todo dia eu vejo 2 a 3 pacientes de chikungunya novos, cada vez que eu vou no consultório, eu vou 4 vezes na semana. Hoje eu atendi 3 de chikungunya, outro eu atendi 2 de chikungunya. Vixe, então, assim, eu atendo o dia todo, Ângela. Mas chikungunya um atrás do outro. Mas é porque eu também eu tô meio reticente, assim, eu sou idosa, eu vou no consultório, vejo 5 pacientinhos, entendeu, Karina? Eu não estou indo para o hospital ainda. Mas, ó, em 2 meses a gente botou 400 pacientes na coorte do Ministério. Você está entendendo? Então, assim, eu tenho pedido só para ver. E, assim, nenhum dos meus pacientes tiveram fenômeno trombótico. E tudo tinha dedímero elevado. Todos. Acho que vale a pena fazer um trabalhinho sobre isso, né? Eu acho que eu estou pensando. Não, E é bom saber, porque, assim, aqui, pelo menos em Fortaleza, a gente não está com tanto caso, assim, de chikungunya ainda, não. Não, né? Bom saber é só o que dá. É bom saber, porque eu vou começar a ficar Vai de olho, chegar né? aí, Mais então. para acompanhar, mas ainda não está, aqui não está. Vai chegar aí, porque começa em Recife, vem para João Pessoa, depois começa para Fortaleza. Mas aqui é região sul do Ceará, a gente está tendo muito caso, viu, Sâmia? Olha, tá vendo? Tá chegando. Juazeiro. Ângela, essa história da cloroquina só na fase crônica eu também acho meio esquisito, porque eu tenho usado na fase subaguda muito sintomática, eu uso mesmo. Que na subaguda dá para você usar também. Você está entendendo? Até porque você poupa o corticóide um pouquinho. Exatamente. Não tem nenhuma contraindicação para usar cloroquina. Nenhuma. Pois Não tem. É porque quando a gente fez esse fluxograma em 2017, a gente fez baseado, o fluxograma que eu botei aqui é o fluxograma da recomendação da Sociedade Brasileira, que a gente fez. A gente já atualizou esse fluxograma no Ministério, mas não saiu a publicação ainda. A gente fez reunião no Ministério com vários estados, com reumatologistas, com infecto, e já modificamos um pouquinho o fluxograma, trabalhamos os 3. Inclusive, a gente trouxe o Simon de Paris, porque o Simon é uma pessoa que estuda muito chikungunya, ele é de Paris, e ele sabe muito chikungunya. Gente, a gente levou ele para o HC, pegamos o pessoal da fisioterapia, ele ensinou a fazer umas liberações a nível de trapézio, que o paciente chegava com as mãos assim e saía movimentando as mãos. Assim, impressionante. E ele é médico, você está entendendo? Ele fez várias órteses caseiras, com bolas, com elásticos. Assim, ele é uma pessoa assim, ele ficou muito tempo trabalhando com a gente. Ele passou uns 2 anos naquele surto de 2017. A gente mandava buscar ele, o pessoal da Autoimune mandou buscar ele, Carlos Brito mandou buscar ele, o pessoal do Ministério mandava buscar, e a gente trabalhou muito, entendeu? Assim, a chegar no anti-TNF, eu que lembro assim muito, 2 ou 3 pacientes no HC. No consultório, eu nunca cheguei a anti-TNF nenhum. A maioria fica com manifestações músculo-esqueléticas e os outros eu resolvi com corticoide, cloroquina e metotrexato. Entendeu? Agora, eu trouxe o casinho porque como a gente está trabalhando chikungunya todos os dias, aí eu achei que a gente podia ajudar vocês, né? Achei, né? Espero que tenha. Foi maravilhoso. Não, vai me ajudar muito, porque aqui eu praticamente não tenho, assim, comparado com o que vocês estão vendo aí, a minha realidade Nossa, está diferente. Sâmia, é rua inteira. Hoje eu atendi uma que ela estava na fase crônica, as 2 irmãs na fase crônica, a doutora Ângela me deu o telefone da moça que eu vou dar lá para a rua ligar para eles e ir lá buscar o povo. Porque está muito, Sâmia, é muita chikungunya aqui agora. Todo dia, o tempo todo. Nossa, interessante. Não, porque no primeiro surto que teve, a gente ficava com aquela ideia, pegou chikungunya uma vez, será que pega outra? Mas assim, tá bem intenso de novo. Agora, veja só, eu não tenho nenhum paciente que diga que é a segunda vez que está tendo chikungunya. Não tem não, na literatura não tem, não tem ninguém que está. É tudo novo, Sam. É tudo novo.
tudo novo. Nossa, então é muito caso. Ó, dengue tem. É porque ele vai ser sazonal, né? E não pega tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, a gente teve o surto em final de 2015, 2016, 2017, começou a cair. A gente achava que em 2019 ia ter, ficamos esperando, montamos estudo, ficamos esperando, não veio nada. Um caso, outro perdido. Aí agora explodiu Veio de novo. Entendeu? Explodiu de novo. Entendi. E é impressionante, né? Você fica pensando assim, por que chikungunya, né? Eu pensava que era porque estava tendo de novo. É porque ele é cíclico, né? A gente não vai ter vacina, eu acho. Então, é problema de sanitária, né? Condições socioeconômicas, ela vai ciclando. Não, não é isso que eu estou falando, não. O que, Karina? Não, eu estou falando assim, por que o mosquitinho vai e inocula e dá chikungunya, não dá dengue? Não, entendeu? mas ele leva tudo. O mesmo mosquito leva tudo. Hoje já está provado que o mesmo mosquito leva tudo. Pois é, mas aí por que tá só agora a chikungunya? Assim, é muito mais a chikungunya do que, em segundo lugar, é a dengue. Mas veja só. Se o pessoal fizer de rotina, porque a dengue não deixou de existir. A dengue, para mim, está o tempo todo por aí. Como a dengue só chama mais atenção para você se preocupar quando ele faz sintomas de muito sugestivo de petequias, não sei o que lá, e as pessoas não fazem como é que se diz? O triplo. O triplex, o multiplex. Não faz. Sabe por que não faz? Porque é caro, porque nem todo convênio cobre, serviço público não faz. Então, você termina não fazendo. Você está entendendo? Numa das reuniões que eu fui no Ministério da Saúde, eu fico revoltada, porque o pessoal lá de Manguinhos, eles desenvolveram, lá da Fiocruz, aliás, desenvolveram um kit que você faz às 3 em 15 minutos. Não é o tal do multiplex, né? A gente foi lá, sabe quanto custava um kit desse para ser comercializado? R$20. Oh, meu Deus. R$20. A caixinha era 400 e vinha para 20 pacientes. Aí a gente disse, pronto, isso aí vai resolver tudo. Bota no serviço público, gente. Bota no laboratório, mas o laboratório cobra uma fortuna para uma sorologia. Aí fica difícil. É verdade. Não é um paciente que vai para o laboratório para... Eu mesmo não tenho coragem, né? Assim, eu fico com medo. Se o hemograma mostra uma plaquetopenia, que a gente sabe que isso não está na chikungunya, aí eu peço dengue. Se é pelo convênio, eu peço. Então, assim, quando eu posso pedir, eu peço. E o que a gente vê é que chikungunya e dengue tem muito. Verdade. As 3 co-infecções não é tão comum. Mas chikungunya e dengue tem muito. E dengue dá uma vez, dá 2 vezes, dá 3 vezes. O paciente vai, doutora, eu já tive umas 3, né? Estou até perguntando aqui no grupo do hospital se estão vendo muito, que podia ser que só eu não estivesse vendo. Estou perguntando aqui para ver se alguém viu tanto. Estou impressionada. E pensa aí, Sâmia, para quando vocês começarem a ver a história do dedímero. Isso, porque, dedímero. Não, eu já estou já. Porque assim. Acabei de perguntar aqui e vou falar. Pedi para os meninos lá do meu serviço lá, para eles fazerem um levantamento. Eu botei no PubMed bem rápido, você está entendendo? Eu botei bem rápido, dedímero, como é que se diz? Arboviroses, botei chikungunya, cruzei para lá, cruzei para cá, não apareceu. Quando eu botei no Google comum, aí apareceu essa tese, acho que essa tese não foi publicada. Você está entendendo? Acho que essa tese não foi publicada. E, assim, eles tiveram esse insight em 2017, no primeiro surto. Entendi. Né? Porque aí, mas, por exemplo, eu não me lembro de ter visto, assim, de rotina, muitas tromboses. A gente viu casos gravíssimos, casos induzindo lúpus, vasculites, com chikungunya, a gente viu de tudo. Mas eram casos pontuais, né, Karina? Não era rotina. Não. Não era rotina, né? Ok, gente. Obrigada aí, hein? Obrigada a você. Vamos lá. Foi ótimo. Obrigada, doutora Ângela. Excelente. Foi ótimo. Vou ficar de olho aqui para quando aparecer aqui. Tília, tem dedímero aí elevado na tua chikungunya aí em João Pessoa? A gente não pesquisa, não, Ângela. Você trouxe uma novidade.
Mas eu nunca pesquisei, não. Chegou porque o povo está todo mundo perturbado com Por causa de Covid. Covid, né? É. Ô, Ângela, deixa eu te Oi. fazer uma pergunta. Como foi que você conseguiu manter o ambulatório daquele surto para hoje? Ele era muito frequentado ou ele ficou mais sem ninguém? Não, todo dia tinha 10 a 12 pacientes. Eles continuaram Todo indo dia não, continuaram, todo dia não. Uma toda vez por semana. semana continuaram. À medida que eles iam receber alta, eles recebiam. A gente terminou antes desse novo surto, acho que a gente tinha 200 e alguma coisa. E agora já subiu de novo. Ah, tá. O ambulatório não fechou, não, Eutília. Ficou o tempo Porque o toda da semana. gente fechou. Porque aí começou a não ir ninguém, não ir ninguém. Hoje o da gente, pessoal fiel, viu? Pessoal fiel. Os meninos podem dizer, os residentes, Cadu, não tem o ambulatório de chikungunya lá toda segunda-feira, é Paulinha que faz agora. Está lá o ambulatório. E ontem eu tive reunião, Paulinha disse que é em torno de 10 pacientes. Era Cadu que ia falar? Quem é que ia falar? É isso mesmo, sempre muita gente. 10, 12. E agora tá bem os 20, eu acho. Porque agora emendou com surto, entendeu? Obrigada, Cadu. Não. Vamos, Sami, a tua vez, Doutora, né? também pode compartilhar. Vou só pegar uma aguinha correndo. Tá dando para ver, Maria? Assim, Você vai passar, eu passo. não, a senhora pode passar. Acho que fica melhor, para não ter o delay. Pode começar? Pode sim. Boa noite, meu nome é Sâmia Estudas, eu sou do Hospital Geral de Fortaleza e a gente vai conversar um pouco sobre esse caso clínico. Eu também não tenho todas as respostas desse caso clínico, né? E eu preciso muito da opinião também de vocês. Vou precisar da doutora Eutília para me ajudar também, que eu quero que ela me ajude nas hipóteses dessa paciente, da doutora Ângela também. Estou aqui já estou Pronto, eu vou precisar da opinião mesmo. Não é porque eu não tenho um diagnóstico todo fechado, não, nessas hipóteses dessa paciente. Ela é recente, e a segunda consulta dela foi, inclusive, terça-feira. Fiquei esperando, e ela acabou demorando para retornar. Só lembrando, né, que essa aula tem um apoio da Janssen, né, e faz parte desse programa de preceptoria da autoimune. Então, vamos lá. É uma paciente feminina, 58 anos e do lar. E a queixa principal dela é de que ela estava perdendo peso, sem ânimo, e com a queimação nos pés, certo? A paciente referia essas queixas de fadiga, indisposição, a sonolência, a dinamia, perda de peso, que se iniciou em 2019. Ela referiu na última consulta da terça que até o começo de 2021 ela perdeu 10 quilos, mantendo a alimentação normal dela, sem fazer dieta, certo? E essa queimação, que inicialmente ela referia como sendo na planta dos pés. E já era essa queimação, ela referia que já estava sentindo anterior a esse quadro mais importante de fadiga e indisposição, que começou mais ou menos do meio para o fim de 2019. Procurou atendimento, ela é do interior do Ceará, na cidade de Cascavel, procurou atendimento no posto de saúde, disse que foi examinada pelo médico do posto, fez alguns exames de laboratório e foi informada que não apresentava nenhuma alteração significativa, foi passada na analgésica e ela retornou para casa. No início de 2020, ela voltou para nova consulta no posto de saúde, relatando persistência dos sintomas, agora se queixando também de um ressecamento vaginal importante e episódios de dispneia. Não era dispneia constante, mas tinha uns episódios de dispneia. Fez novamente exames de laboratório e ela, por conta própria, decidiu procurar um cardiologista por causa desses episódios de dispneia. Esses são os exames que ela fez em 2019, inicialmente, certo? Nada realmente importante, né? O médico do posto de saúde realmente analisou e não tinha nada diferente, um hemograma normal, função renal normal. O que ela tinha, na verdade, era um colesterol elevado, né? De 321.
E mesmo assim, ela me disse que não foi passada medicação. E assim, tireoide ok, vitamina D de 31, sumário de urina normal. E em 2020... Oi. Sâmia, ela não tinha macrocitose, nadinha, né? Nada. Um hemograma bem normal mesmo. E em 2020, repetiram o hemograma e o sumário de urina, eu acho que por causa dessa secura vaginal, não sei se pensaram também por causa da menopausa, por causa da idade da paciente, e também o sumário de urina normal. O fato que foram 2 consultas com o médico do posto de saúde. E o cardiologista também, que ela procurou por conta própria, né? Em 2019, ela também realizou uns exames de prevenção, né, de investigação ginecológica, mamografia, um BIRADS 2, ultrassom transvaginal e pélvico normal, ultrassom de abdômen normal, e no cardiologista ele pediu que um eco com a fração de ejeção de 66%, uma pressão sistólica de artéria pulmonar de 15, o raio-x de tórax normal, e também ela fez uma densitometria até por conta própria e tinha uma osteopenia de coluna lombar com T-score de 1.4, menos 1.4. Em junho de 2020, aumento da dor nos pés, ela sempre informa isso, que alternava parestesia com anestesia nos pés, piora da fadiga e da dispneia. E ela ficou mais ou menos disso até o finalzinho de 2020, comecinho de 2021, em janeiro, quando ela notou esse aumento do linfonodo cervical esquerdo. Ela suspeitou de que fosse algo relacionado à tireoide e procurou um endocrinologista. Tá dando para vocês ver esse exame todo? Vocês estão conseguindo ver? Certo, então... eu estou meia cega, tu tem que ler, eu não consigo ler, não. Eu vou ler aqui direitinho. É porque tinha várias coisas, eu queria descrever aqui. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes. Como é essa queixa de dispneia? Não é mais antiga dela, né? Não. Foi evolutiva, foi aparecendo ela em 2019, ela não tinha. Em 2019, ela tinha fadiga, adinamia, eram esses sintomas, sonolência. Mas quando eles fizeram aquela investigação toda, eu não vi, ela fez tomografia de tórax? Não, fez não. O cardiologista não pediu. Nem prova de função respiratória. Não. Era isso que eu queria saber. Só pediu eco e raio-x de tórax. Ok. Certo? Então, o que ela tinha? Ela tinha umas imagens nodulares, sugestivas de linfonodos, de aspecto ultrassonográfico habitual, certo? Era ultrassom cervical de tireoide, mas chamava a atenção o aumento das glândulas submandibulares, certo? Que elas tinham dimensões aumentadas, era um ultrassom de aspecto heterogêneo, com ecogenicidade aumentada, difusamente aumentada, tá certo? E proeminência também vascular da região ao Doppler, tá? E aí a endocrinologista, diante desse ultrassom, com esse aumento dessas glândulas submandibulares e com essas imagens também nodulares, sugestivos de linfonodos, encaminhou, né? Tá aqui até umas imagens, acho que a imagem dá para ver melhor. Vocês conseguem ver direitinho a imagem? Que a gente vê essas imagens da submandibular, que a gente vê vários nódulos, né? Parecem cistos, é uma textura heterogênea dessa glândula. E quando ela viu esse ultrassom, decidiu encaminhar, né, para o cirurgião de cabeça e pescoço. Nessa época, né, eu perguntando, talvez eu possa até ter induzido um pouco, né, dos sintomas, ela fala, doutora, eu sentia algo nos olhos, parecia uma areia nos olhos, eu tinha muita sede, eu bebia água e tinha esse inchaço no rosto. Que ela sempre fala do inchaço no rosto, pegando aqui nessa região da submandíbula, isso. Né? Foi para o cirurgião de cabeça e pescoço, certo? E aí, nessa época, quando ela foi no cirurgião de cabeça e pescoço, ele disse para ela, a fala dela, né, que ela chegou para mim depois, de que ele decidiu não biopsiar a região, porque ele estava muito vascularizada e que ela procurasse um reumatologista para decidir que o reumatologista ia resolver a vida dela, né? E aí, nesse período, ela já chegou no reumatologista já com uma queixa mais exuberante desse quadro, né? Dessa parestesia. Na verdade, ela dizia que tinha uma sensação de choque já nas pernas, tá? E aí foi para o reumatologista, né? Um reumatologista, foi até um residente do hospital, né? E fez toda uma avaliação da paciente, certo? Quando ela chegou para mim, o que ela tinha? Ela tinha um Raynaud, certo? Ela não tinha artrite. Ela tinha umas lesões que eu até vou pedir a opinião de vocês, da doutora Eutília, porque a gente teve que cascavilhar,
né? Ela tinha umas lesõezinhas despigmentadas que ela falava, eu não tinha nada dessas manchas em mim, braços e pernas, e aqui tinha um pouquinho no colo também. Eram putiformes, bem delimitados, não parecia muito aquela bem clássica de esclero, não, certo? Mas assim, a gente ficou com uma pulga atrás da orelha, né, de que poderia ter alguma coisa relacionada, alguma coisa inicial também, mas não tinha espessamento cutâneo, tinha uma frequência respiratória elevada, mesmo ela tinha um dispneia em repouso, tá? E o ausculto pulmonar, ela tinha crepitações em ambas as bases pulmonares. Dúvidas? Vou continuando. Pode continuar. Pronto, então assim, ó, essa aqui é a foto da paciente que a gente pode Sim, ver ela nessa não região. tinha Renault não, né, Sâmia? Renault Tinha ela não Renault, tinha, mas Tinha não era um Renault. Renault tão exuberante não, viu, doutora? Tá. Assim, não era aquele Renault bem típico não, mas a gente olhava, a gente fez um teste provocativo, né? Mas assim, não era aquele Renault bem típico assim de um esclero não, mas tinha sim. Certo? Então, aqui na região cervical, ela tinha esse aumento, né, dessas glândulas aqui, né? E, assim, o que mais a gente via? Ela tinha, não sei se vocês estão conseguindo ver, essas manchinhas, e depois eu vou mostrar nos braços, que ela falava que estavam aparecendo nela que ela não tinha. Essas pintinhas brancas que ela tinha aqui na mão, eu vou mostrar aqui mais no braço, e depois eu queria, a doutora Eutília faz muito esclero, né, para ver se ela achava alguma coisa, que achava parecido ou não. A doutora Maílse viu comigo também. Viu? Oi. A senhora está conseguindo... A senhora está vendo tranquila. essas manchinhas brancas, assim, putiformes, que ela tem no braço, que ela disse que não tinha, de jeito nenhum, certo? Era uma queixa dela, ela chega referindo, a minha pele não era assim, eu não tinha esses pontinhos brancos na pele. Mas a gente não achou muito parecido, assim, nem tipo daquelas lesões sal em pimenta, né? Mas ela tinha um Renault, e ela tinha essas lesões da pele que a incomodavam, que eram novas, né? E a gente ficou assim, tá, então vamos continuar a investigação e ver o que ela já chegou para a gente. Ela chegou com vários exames, tá? Eletroneuromiografia, né? O primeiro reumatologista pediu. O que é que tinha na eletroneuro? Uma mononeuropatia múltipla periférica em membros inferiores, predominantemente sensitiva e axonal, certo? E tinha também algum comprometimento também de nervo mediano, e aí ele pediu também para avaliar alguma coisa em membro superior, se poderia ter uma neuropatia de fibras finas. Então, era uma paciente que tinha uma mononeurite múltipla periférica de predomínio sensitivo. Realmente, no exame físico, ela não tinha alteração de força, certo? E as queixas dela realmente sempre eram de queixas de alterações sensitivas. Tomografia de tórax, certo? Intersticiopatia, caracterizada por reticulado periférico e peribronquio vascular, com distenção da arquitetura, relativa à preservação das regiões subpleurais, certo? O padrão de acometimento é mais frequentemente relacionado com pneumonia intersticial não específica, tá? Na tomografia também, ele citou essa ectasia esofágica, certo, da paciente, e novamente, né, além daquele ultrassom que ela já tinha da região cervical, ele também citou essa presença desses linfonodos inespecíficos paratraqueais inferiores direitos, também subcarinais e em janela aortopulmonar, tá? Então, era uma paciente que tinha um aumento de linfonodos, tinha um aumento dessas glândulas, né, salivares, tinha alteração de interstício pulmonar e tinha um eletroneuro com padrão de mononeurite múltipla de predomínio sensitivo. Aqui uma foto da tomografia dela, acho que vocês conseguem ver, né, um acometimento bem aqui que a gente vê, o vidro fosco que ele descreve, né, principalmente nas bases pulmonares da paciente, tá? E essa paciente também já chegou com a pleximografia, tá? De um centro de pneumologia que a gente tem aqui do Ceará, tá? E ela já tinha um distúrbio ventilatório restritivo acentuado e também com a difusão reduzida em grau acentuado, tá? Então, assim, essa paciente, ela não relatava em 2019 de espinéia, ela começou em 2020 e já fez esse exame em 2021, né? E com um padrão restritivo bastante acentuado e com redução da difusão em grau acentuado também, tá? Capilaro dela, o que que a gente via, né? A gente via ela não tinha deleção, pelo menos a gente não viu assim aquelas deleções características, mas ela tinha esses megacapilares, né? Esses capilares dilatados e ectasia de capilar, tá? Eutília, esses são os dólicos? Cadê a Eutília? O que a gente vê aí realmente é como Sâmia disse.
não tem uma deleção importante, embora já no centro ali, ó. Dá para achar que tem uma Aqui, né, ó. expressãozinha, né? Isso, Bem aí, no meio. exatamente. Isso. Aí, Aí porque as parece uma periferias, a gente vê que os capilares estão mais juntinhos, tem mais Isso, aqui no capilar. meio tem mais a Isso. dilatação do capilar. Tem essa áreazinha. Eles estão dilatados. Agora, chama a atenção que você não tem nem hemorragia, né? Certo. Nem desarranjo, tipo, para você pensar numa superposição que é mais comum com doença mista, porque eu acho que para a gente o andar da carruagem está um pouco claro do que ela tem. Ela tem uma síndrome seca, provavelmente, né, com neuropatia, mas o que preocupa você é porque ela está começando a fazer uma intersticiopatia, que pode ser da síndrome seca ou não, né? O pulmão realmente é muito acometido, bem sujo mesmo, e ela tem uma restrição acentuada, né? Com difusão baixa e tudo. Então, a gente vai caminhar um pouquinho para frente. Agora, se esse quadro fosse só esclero pura, Sâmia, essa capilaro, correspondendo à clínica com a capilaroscopia, e tem um trabalho muito interessante, depois eu vou mandar para vocês, de Cris Kaiser, com o pessoal da Unifesp, essa correspondência não está tão assim, equilibrada entre a clínica e a capilar, entendeu? Isso. A gente também achou. Sâmia, eles fizeram em todos os dedos. Foi a gente que fez no ambulatório, tem um portátil lá no ambulatório. A gente fez no segundo, no terceiro e no quarto dedo. Ô, Tília! Oi! Tília, tem que fazer em todos os dedos, tem que fazer em tudo. Agora, tem que fazer quando eu estava fazendo meu treinamento lá na Unifesp, eles estavam fazendo justamente um trabalho que nesse trabalho não foi para frente. Era justamente tentar correlacionar se você fizesse só nos 3 dedos ou nos 5 dedos. Mas parecia, como o Sâmia está falando aí, que o resultado não era tão diferente, sabe, Ângela? Mas eles não tocaram para frente esse trabalho, não. Mas veja só, a gente fazer com aquele portátil, porque a gente tem um portátil, quem às vezes bota lá para ver é a Andréia, mas fazer no portátil, fazer com um oftalmoscópio, sei lá, e fazer com dermatoscópio, e fazer... Porque você pode usar o oftalmoscópio também, né? Você também pode usar. E fazer com equipamento, e fazer com equipamento específico, um capilaroscópio computadorizado, faz a diferença, Otília? Não, Ângela, não faz. Esse trabalho foi conduzido pelo pessoal da UNB, junto com a Unifesp e acho que um centro no Rio. Eles cegaram, e um fez com dermatoscópio, outro fez com capilaroscópio microscópio. E o resultado foi igual. Certo, ok. Ou seja, o que é importante é expertise, né? Saber ver, né? Saber ver, é treinar. Certo. Certo? Aqui eu vou fazer um resumozinho, porque tem uma característica do exame dela que também, assim, deixou a gente um pouco na dúvida. Isso aqui são os exames que ela chegou, que o reumatologista solicitou, tá? Tá. Um hemograma relativamente normal, realmente ela tem um anti-Rho positivo, maior do que 240, esclero 70, centrômero negativo, DNA negativo, tem um FAN nuclear pontilhado fino 1/640, tá? Um eletroforese de proteína com a moderada hipergama, que bate com a síndrome seca, né? Síndrome de Sjögren. TSH e T4 livre sem grandes alterações. Aí, o que chegou? Uma sorologia para hepatite C reagente. Certo? Hepatite B, anti-HBS, anti-HBC, GMGG, tudo negativo. HBsAg tudo negativo, TGO e TGP normal, fosfatase alcalina gama GT normal, complemento normal, VHS 64, PCR de 9,6, função renal normal. Tá? Tá. E aí, o que a gente levantou de hipótese, depois a gente vai discutir? Uma síndrome de Sjögren, né? Que ela tem um anti-Rho positivo, o FAN também tem os sintomas de síndrome. Agora, por que não fizeram a biópsia da danada? Cadê a biópsia da glândula salivar? Cadê a biópsia? Então, a gente encaminhou para fazer. Ela foi para um cirurgião de cabeça e pescoço, inclusive o reumatologista encaminhou. Que não fez, né? E ele não fez. Na verdade, doutor, é porque ele quis biopsiar a submandibular e ficou com receio, porque estava muito vascularizado. Eu acho que ele quis encaminhar para um serviço, né, mais capacitado. Talvez tenha sido isso. Por quê? Porque esse aumento de glândula dela é fixo, entendeu? Isso é desde 2021, do começo que ela relata, e ainda para a gente ela chega com esse aumento. Ela diz que diminuiu um pouco, mas é um aumento persistente,
certo? E ele Certo. sugeriu até avaliar, fazer uma punção, uma biópsia da glândula submandibular. E como no ultrassom tinha uma vascularização bem intensa no Doppler, talvez ele tenha ficado com esse receio, certo? Tá. E me diz Então, uma assim, coisa, a oi. parótida dela era heterogênea no ultrassom, que aí eu me perdi? A parótida dela. Oi, a parótida dela, ela Parótida tinha um normal. aumento, mas era um aumento bem discreto. O aumento maior mesmo, que foi descrito, aquela heterogeneidade Da era maior. submandibular. Isso, Tá. Me exatamente. diz uma coisa, e a eletroforese das proteínas dela? A gente não pediu a diferenciação. Ele dizia que era um hipergama policlonal, eu não pedi ainda. Ah, Eu tá. pedi outras coisas que eu vou falar aqui na conduta, mas eu não pedi porque realmente essa porque diferenciação. meus pacientes... Eu pedi o beta-2, microglobulina. É porque meus pacientes todos fazem eletroforese e se eu tiver Já faz alguma imunofixação. e assim, dependendo do padrão, eu fico sempre atento para isso, entendeu? Ok. Então, Sjögren. Eu acho que ela tem Sjögren. Eu acho que ela tem Sjögren, ela tem uns sintomas, ela não tem a biópsia ainda, certo? Também tem Sjögren. Vamos. Pronto, a gente encaminhou para o oftalmo no hospital, mas ela não foi para a consulta para fazer os testes, né? Eu Certo. recomendo para os residentes assistir o webinar da Sociedade Brasileira, que teve com a doutora Valéria, que foi muito bom, né? Ela disse que mesmo se o paciente não tiver sintoma, encaminha, porque a sensibilidade, tanto da córnea, pode ser diferente, o paciente pode ter as provas bem alteradas, certo? Para a esclera, ela não tem anticorpo, depois a gente vai discutir nos critérios, ela não tem telangiectasia, não tem espessamento cutâneo. Oi? Ela tem antijô, não tem, Sâmia? Tem, eu não botei ali naquela tabela, mas foi negativo. Certo. E porque aquele fã pontilhado fino deve ser do Rodela, né? Deve ter placa negativa, né? Mas também ela tem esclero também, não tem não? Esclero também não, é? Fala aí, doutora Eutília, a senhora é especialista. Para mim ela tem. A PIN é a lesão mais comum da esclero. A PIN, né? Do Sjögren não é a PIN, é a lesão mais comum, é da esclero. Ela tem ectasia de esôfago, ela tem alteração de prova respiratória, ela tem o Renault, e tem aquele capilar assim, ó, meio compridão, e uma possível... Para mim, ela tem esclero também, hein, Sâmia? Pelo amor de Deus. Ela só não tem os anticorpos, não tem espessamento cutâneo, né? A gente encaminhou para ela fazer um esofagograma, a gente pediu tudo ainda, porque não chegou tudo. Aí tem que ver o RNA polimerase, né? Isso, a gente pediu também, falta ele, porque está no critério e ela não tem. Certo? Diz aí, Eutília. Fala, Eutília. Olha, Sâmia, a associação de Sjögren com hepatite C é bem conhecida, tá certo? Oi? A associação de Sjögren com hepatite C. Isso. E a gente... A gente até encaminhou com gastro também, ele pediu imunofenotipagem e carga viral, que ainda não chegou. Isso é bem estabelecido, ela tem os critérios diagnósticos para a Sjögren. Ela tem o pulmão, que é um pulmão com pneumopatia intersticial não usual, mas, veja bem, a própria Sjögren, ela não dá esse padrão, mas ela dá um acometimento pulmonar também, muitas vezes, muito severo e muito rápido, como parece ser o caso dela. Porque ela era uma paciente assintomática e, de repente, ela apareceu com esse pulmão todo tomado. Agora, o que preocupa realmente nessa paciente é o linfoma, tá certo? Isso. Porque... ela é 1 milhão de vezes mais suscetível a ter linfoma. Lembrar que no início ela perdeu 10 quilos sem provocar. Dieta. Ela é bem clara, dizer, eu não mudei minha dieta. Isso. Então, precisa ser avaliado, com certeza. Isso. A gente já encaminhou até para biopsiar, para o cirurgião de cabeça e pescoço, para ele biopsiar, né? A gente quer biopsiar realmente. Né, encaminhamos, eu vou falar aqui do restinho. Então, pronto, essas foram as nossas hipóteses, né? A gente até encaminhou para a gastro, até porque a gente quer tratar o pulmão dela, né? A gente ficou assim, vamos fazer micofenolato, vamos fazer cifosfamida. A gente, no começo, quando não tinha hepatite C, será que a gente vai fazer rituximab, porque melhora o quadro neurológico, poderia melhorar o pulmão e tudo mais? Sim. E a gente pediu a opinião deles com relação a isso, até chegar a carga viral e a genotipagem que eles solicitaram para a gente fazer. O SAMEI GG4, ela tem? Tem não, doutora. Vou pedir, boa lembrança. Mais um diagnóstico diferencial. Encaminhamento, a gente encaminhou para o oftalmo, como já falei, odontologia, né? No HGF, quem faz biópsia de glândula salivar, né? Menor é a odontologia, eles têm um serviço muito bom, eles têm uma parceria de desenvolver um projeto com outra universidade, Universidade de Fortaleza, em que eles biopsiam e eles fornecem a saliva artificial para os pacientes, né?
Encaminhamos para o cabeça e pescoço para avaliar as glândulas submandibulares e biopsiar. Encaminhamos para o gastro para ver a questão da hepatite C, né? A carga viral e a genotipagem que eles pediram, né? A gente pediu exame de laboratório, né? No contexto de Sjögren, no contexto da hepatite C, a gente também pediu crioglobulina, a gente pediu beta-2 microglobulina também, né? Nesse contexto de saber de linfoma, né? Nessas pesquisas. Pediu esofagograma. E o que o serviço optou, e até a gastro, até sair tudo, né, que achou-se mais seguro e que tinha uma resposta boa, tanto no pulmão de esclero como de Sjögren poderia ter, era fazer micofenolato, 3 gramas dia. A gente fez prednisona 20, depois eu vou mostrar o guideline de Sjögren, né, que a gente, faz tanto, eles só recomendam fazer corticoide para o pulmão e para a periferia, mas a gente não fez dose alta por causa da esclero, que a gente estava avaliando a paciente, que a gente ainda não tinha tudo, tá? Aí, cálcio, vitamina D e colírio encaminhou para os especialistas, eu estou esperando ela retornar. Ô, Sâmia, os linfonodos dela só são cervicais, ela tem axilares, inguinais, torácicos, abdominares, ela tem paratraqueal, certo? Paratraqueal. Tem, e tem axilar que a gente palpou também. Sâmia, por que vocês não escolheram rituximab, hein? A gente está esperando, a gastro pediu para a gente esperar o resultado da carga viral da hepatite C e da genotipagem. Tá. Só por isso mesmo, entendeu? Que aí você pegava mais coisa, né? Isso, exatamente. Não, e até para o linfoma, para o linfoma em si, e se for só um aumento glandular, e depois se a gente caracterizar como refratário, né? A imunossupressor e corticoide, né? Rituximab é excelente nesses casos, mas a gente está só esperando esse aval da gastro, né? E chegar esses exames dela. Certo? Alguma dúvida, gente, do caso? Não, a dúvida não, mas eu acho que o pessoal de cabeça e pescoço não fez certo, né? Não, com certeza. Não, e esperar... era uma paciente que tinha que ser biopsiada lá atrás, né, Sâmia? Isso, e chegou para a gente sem biopsiar, e ela fala, não, doutor, eles disseram que o médico que viu ficou com medo de ter um sangramento daí. Mas se essa paciente tiver um linfoma, entendeu? A gente está correndo. Né? Tinha que biopsiar o gânglio, também tinha que ter pego o gânglio para biopsiar. E ela tem gânglio em tudo, né? Todo o exame ele descreve os linfonodos. Que eu vou atualizar vocês aqui em novembro, que foi que aconteceu tudo em outubro, né? Que eu ainda não tenho muita coisa dos especialistas, tá? Então, assim, só para discutir um pouco do caso da paciente, né? O que levou a gente a essas hipóteses, né? Esse artigo é do New England, tá? Que é sobre as manifestações extrahepáticas, né? Das infecções crônicas por hepatite C, embora, assim, ela tenha, como a gente viu ali, TJ e TGP ainda normais, mas a gente está esperando essa outra avaliação da gastro, né? Então, o que a gente vê nessa figura, né? Hepatite C pode dar tudo, né? Inclusive, dessa síndrome de Sjögren dela, tudo pode dar. Pode dar acometimento de neuropatia periférica, né? Um artigo até recente agora, né? De 2021. Mas pode dar neuropatia... no grupo, Sâmia, põe esse artigo no grupo? Depois? Ponho sim. Né? Então, assim, ela pode dar tudo que a nossa paciente tem, pode ser descrito por essa infecção da hepatite C, a não ser esse pulmão tão exuberante dela, né? Mas, assim, o quadro neurológico, né? A síndrome seca, a linfadenopatia, ela não tem esplenomegalia, no ultrassom não teve, certo? A fadiga intensa, tudo isso pode ter na hepatite C. A ectasia de esôfago também dá na hepatite C, porque eu nunca ouvi falar. Não tem não, aqui na figurinha tem não, doutora. Tem não. Porque, assim, e o pulmão também não, eu estou vendo na figurinha, realmente não tem. O que chama a atenção é que essa paciente tem 2 comprometimentos extremamente clássicos da esclerose sistêmica, que é o pulmão e o esôfago, gente. Né? E eu pedi até o esofagograma para a gente ver e comprovar também essa questão do esôfago dela, tá? Mas só para a gente... E só para a gente não esquecer, certo? Que ela tem essa sorologia para hepatite C e que a gente está esperando esse parecer da gastro de como é que a gente vai proceder, tá? Então, para a gente nunca esquecer na questão do diagnóstico diferencial, e inclusive nos critérios de Sjögren, eles pedem realmente para a gente excluir a hepatite C nos diagnósticos diferenciais, né? Certo. Com relação aos critérios de esclero precoce, né? O que a gente vê? O que a gente tem aqui, doutora Eutília, da nossa paciente, né? Ela não tem essas lesões de polpa digital, não tem espessamento cutâneo, tá? Não tem telangiectasia, tem o Raynaud, tem a doença pulmonar intersticial e não tem os anticorpos, né? E tem a capilaro positiva. Quando a gente for somar, ela ainda não tem os critérios, né? 9, maior ou igual a 9, mas assim, ela tem alterações muito sugestivas de esclero. Mas os anticorpos não foram feitos todos, né? Não, falta o RNA polimerase 3, esse aí falta, certo? Mas o anticentômero e antitopoisomerase ela não tem, tá? Esse que está pendente, RNA polimerase 3, que a gente já solicitou,
certo? Mas, assim, o que ela tem a capilaro, tem um Raynaud, não tem telangiectasia, não tem alterações de polpa digital, nem pitch scars, e também não tem espessamento cutâneo proximal, tá? Para a gente fechar mesmo o diagnóstico, mas ela tem alterações bem características do quadro, tá? Tá. Com relação à síndrome de Sjögren, o que a gente tem, né? O último critério de 2016, né? Esse critério provavelmente vai sair outro, a doutora Valéria até citou isso nesse webinar que teve da sociedade, né? Um possível novo critério saindo esse ano, já englobando as alterações de ultrassom, né? Que esse ainda não englobou. Mas o que essa paciente tem? Ela tinha um anti-Rho positivo, certo? Ela não tem a biópsia de glândula salivar ainda, né? Cabeça, pescoço, nem a biópsia de glândula salivar fez, né? Que podia ter feito, que era mais simples. Não me ajudou em nada, mas eu já encaminhei para fazer, certo? E ela não tem a avaliação oftalmológica, né? Nesse critério, o que ela tem é realmente o anti-Rho, tem as queixas, né? Os sintomas, mas a gente já encaminhou, na verdade, para ela fazer toda a avaliação oftalmológica, e no caso também a gente já solicitou a questão da biópsia de glândula salivar menor e pediu para a cabeça e pescoço também biopsiar as glândulas aqui submandibulares dela, que são bem elevadas e persistentes, certo? E com relação à síndrome de Sjögren, a gente tem um critério que a gente até tentou seguir pensando, né, naquele acometimento que ela tinha tanto de neuropatia predominantemente sensitiva, que fala muito a favor de síndrome de Sjögren, para os residentes nunca esquecerem, né? Sjögren dá muito acometimento, né, com predomínio sensitivo, certo? Então, isso, assim, é sempre um alerta quando a gente tiver um acometimento neurológico de predomínio sensitivo, a gente nunca deixar de lembrar de síndrome de Sjögren, certo? Então, nesse critério novo aqui do EULAR, ele caracteriza, né, os acometimentos e as abordagens, ele sempre frisa muito o SDAI, certo? Assim, que é um pouco difícil a gente usar na prática, né? Eu tenho muito paciente com síndrome de Sjögren. Na verdade, eu tinha um ambulatório só de Sjögren, mas agora ele está todo misturado. Depois da pandemia, está com tudo, assim, tem muito caso, né? Sjögren a gente não tem tanto caso, assim, grave de síndrome de Sjögren, que ocupação do ambulatório, mas só para a gente não esquecer que são 12 domínios, cada um com a sua pontuação e com peso. Tá? E ele classifica, né, em baixa atividade, quando dá menor do que 5, moderada de 5 a 13 e alta atividade maior ou igual a 14, certo? E uma melhora clínica importante com a redução de pelo menos 3 pontos, tá? Então, esse novo consenso de Sjögren, né, o que a gente poderia fazer nessa paciente, né, que a gente tem? Um acometimento inicial, assim, uma abordagem inicial do acometimento glandular, o que a gente pode fazer é sintomáticos, né, nos pacientes. Tem paciente que pode usar, se não tiver um acometimento tão importante, né, pode fazer até anti-inflamatório, tem resposta, mas de segunda linha, nos casos mais graves, corticoide, que a gente fez na paciente, né, 20 miligramas, a gente não fez uma dose mais elevada, tanto para pulmão quanto para o acometimento neurológico, porque tem essa questão da esclerodermia que a gente está avaliando, mas aqui, no caso, ela fez o corticoide e, assim, estamos esperando esse parecer da gastro para a gente, e depois também do cabeça e pescoço, mas uma possibilidade, né, nos pacientes que mantêm essa queixa glandular, essa alteração glandular importante, né, nesses casos refratários, fazer rituximab e, inclusive, tem alguns estudos também com o belimumab, que ele cita nesse consenso. Com relação ao acometimento pulmonar, o que a gente tem, né? Nessa paciente, a gente tem um acometimento de interstício com vidro fosco, né? E o consenso recomenda a gente separar os pacientes de acordo com o SDAI, né? No caso de um SDAI moderado, né, de primeira linha, fazer glicocorticoide. E se não houver resposta, a gente progride, aqui no caso, a gente progride glicocorticoide para imunossupressor, e imunossupressor pode ser o micofenolato, como também pode ser a azatioprina, tá certo? E no caso de resgate, que não respondeu os imunossupressores orais, a gente fazer ciclofosfamida e rituximab, certo? Então, assim, a abordagem dela tanto engloba, assim, acaba atingindo as metas tanto, muito parecidas com a da esclero, né, e da síndrome de Sjögren do novo consenso, né, a gente tendo só com cuidado mais com essa dose de corticoide que a gente está tendo. E com relação à neuropatia periférica, né, o quadro dela de acometimento é mais de mononeurite múltipla, né, de predomínio sensitivo, certo? E o que a gente tem, né, de tratamento para ela de primeira linha seria fazer glicocorticoides, imunossupressores orais, rituximab, nos casos mais refratários, ciclofosfamida e até plasmaférese, tá? Então, assim,
focando nesse consenso de Jogren, a gente acabou decidindo realmente, né? E pensando na possibilidade de esclero, ao mesmo tempo aguardando esse posicionamento da Gastro, a gente pensou muito mesmo, né? Inclusive o reumato, que foi residente, ele encaminhou com a cartinha falando assim para a gente fazer rituximab, né? Mas a gente está esperando esse aval da Gastro, né? E no momento ela está com micofenolato 3 gramas e com prednisona 20 miligramas. E a gente esperando, né, esse posicionamento dos especialistas. Era isso e obrigada. Foi ótimo, Sam. Eu acho que o grande problema é a gente definir se ela tem linfoma ou não. Isso. Né? Isso. E carga viral da hepatite C. Isso. E no restante vai ser a mesma, vai ser um bolo só. Vai ser o mesmo, né? Esse fluxograma de Jogren, quando a gente vê, né? E hoje em esclera a gente usa muito micofenolato para pulmão, então assim, vai ser uma abordagem boa para ela. Cadê os residentes aí da reumática? A gente faz tanto reunião de Jogren, ultimamente a gente apresentou tanto caso. Vocês querem falar, não? Cadu, Marco, Carol? Ficaram com alguma dúvida? Pode opinar, assim, é um caso que Cadê a gente tem Suzy? várias possibilidades, né, para essa paciente. Karina, Suzy. Eu vou compartilhar esse artigo do New England para vocês, que é bem interessante. Hein, gente? Cadê os meninos? Vocês não querem opinar, não? É alguma coisa? Não, eu optaria pelo rituximab, assim, de saída, porque eu acho um caso muito florido e tem essa pulga atrás da orelha com linfoma, então, assim, eu não teria escolhido micofenolato, não. Porque eu acho, sabe... Quem é que queria falar? Sou eu. Deixa eu só te fazer uma perguntinha, Sami. Vocês discutiram com relação ao pulmão, se ele era mais específico para Jogren, porque eu achei esse pulmão tão sofrido para tão pouco tempo. O que o pessoal da pneumonia já viu esse caso? Não viu ainda. Não viu ainda. Ela tem aquelas... Ela tem algum estigma de antissintetase? Não. Tem não, doutora, não tem. Não tem fraqueza muscular, nada disso, Não tem, não né? tem, não tem. Não tem aquela descamação, não tem. Da mão, né? Não tem. Não tem. O diagnóstico dela, eu acho que é Jogren mesmo, sabe? Eu acho que esse Raynaud tá aí brincando. Essa capilar dela realmente é uma capilar um pouco alterada, mas a síndrome de Jogren a gente sabe que tem algumas alterações, mais arbusto, uma coisa mais inespecífica. Pois eu acho, Eutília, que ela tem Jogren com esclero. E eu acho que ela tem Jogren com linfoma. Sim, se ela não tiver linfoma. Se não for linfoma, tem que afastar, né? É o principal dela, é o risco de vida dela, isso. Eu estou partindo do pressuposto que ela não tem linfoma, né? Eu estou partindo do pressuposto, porque o primeiro que a gente precisa saber é linfoma. Para mim, ela tem... Essa perda de peso inicial aí, importante. Com certeza. Eu acho que o linfoma aí era, se fosse para marcar na prova, tinha que marcar mesmo. Agora, essa esclera não está me convencendo muito, não, sabe? Mas, de qualquer forma, eu discutiria com a pneu esse aspecto do pulmão antes de começar a fazer esse micofenolato, sabe, Sâmia? Porque Eutília, e se confirmar essa ectasia de esôfago mesmo, eu vou botar ela onde, essa ectasia? Sorologia para Chagas também. Você pode ter uma superposição também, né? Sim, mas eu acho que ela tem uma superposição de Jogren com esclero. Pode ser. Um overlap, né? Ela tem uma superposição. Para mim, mas é porque eu acho que o começo foi troncho. Essa paciente precisa das biópsias. A biópsia, isso. Precisa das biópsias. Ela precisa afastar a doença para o IgG4, que dá tudo que você puder imaginar, né? Então, tem aquelas alterações de pulmão, tem alterações de glândula submandibular e tudo. Ela precisa fazer a biópsia, entendeu? E precisa... E linfoma está mais... E linfoma a gente vê mais em esclero, vê mais em Jogren, vê mais em tudo. Isso. Com certeza. E ainda tem o hepatite C para complicar, né? A hepatite C. Isso, que a gente está aguardando. Então, a sugestão é IgG4,
IgG4 que eu não pedi, eu já eu pedi. acho que as biópsias, para mim, A biópsia já foi IgG4, a biópsia a gente já pediu. IgG4. Então, isso, IgG4. O padrão dela... Outra coisa que a senhora falou. A eletroforese dela é... É bem de base larga. É bem de base larga. Base larga, né? Mas eu posso pedir, porque eu já pedi umas imunizações de base larga e virar. Larga quem vier, tem que ver essa base larga, o que está dentro dessa base larga, entendeu? O que está dentro dessa base larga. RNA que você já pediu, RNA já pedi. Isso. As biópsias têm que ser feitas, né? A biópsia tem que ser feita. Ela não fecha o jogo, ela fecha a secura ou a boca para poder fechar o jogo? Ela não foi, ela chegou, ela sem ter ido para o oftalmo. Quando ela tinha todas as alterações que esse ex-residente do serviço já viu, ele já encaminhou para o serviço, entendeu? Não foi esperar ela. Assim, ela é uma paciente humilde, mas ela está pagando todos os exames, né? Então, quando ela chegou, eu pedi logo lá dentro do hospital. Coitada. Tudo fez particular. Flash-hemografia, tudo. Meu Deus. Fez tudo particular. Coitada. E ela fez eletroneuro com uma pessoa que é a melhor da cidade. Foi. Que a melhor da cidade ela fez. Mas ele dá uns descontos quando ele sabe que o paciente é mais humilde. Mas é caro, mas ela fez. Graças a Deus. Ela fez. Uma outra coisa, a gente teve um workshop de pulmão com doença autoimune. E a gente Eu assisti. Ela disse que a prova de função pulmonar, se a gente não puder fazer o DLCO, prova de função pulmonar, tudo ok, né? Lembra, Sâmia? Lembra? Tá. Ô, Cadu, ninguém quer falar? Juan, Carol, cadê aqui? Karina, Suziane, Jocasta, Marco, ninguém quer falar? Eu vou matar esses meninos, não é possível. Falar com o Rafaela amanhã. Comentem aí as duas, tanta coisa, né, dessa paciente. É um caso muito florido. É um caso muito interessante. Muito rico. Não quero não típico falar. Paciente clínico, né? Que tem... Que dá para trabalhar bem o raciocínio clínico, o diagnóstico diferencial. Isso. Muito legal. Dá para se aprender um mundo de coisa nesse paciente. Né? Ela tem muita coisa para investigar, né? Ela é interessante para isso, né? Uhum. Então, tá ótimo. Bom, gente, então, no próximo caso, a gente tem notícias da Sâmia, a e gente da tem daqui 2 meses, e notícias da Eutília, certo? Tá bom, com certeza. Só lembrando, lembrando que a próxima aula será dia 21 de outubro. 21 de outubro, ok. 21 de outubro, perfeito. Obrigada, Sâmia, obrigada, Eutília. Obrigada, foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Eu vou botar a marchinha lá. Tchau. Obrigada. Gente, boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada, Sâmia, obrigada, Eutília. Obrigada. Tchau, Maria. Tchau, boa noite.